Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em textos antigos, muito influentes, fragmentos do Bhagavad Gita. A cena é assim, épica. Kurukshetra, um campo de batalha gigantesco. E bem no centro, um herói, Arjuna, enfrenta uma crise, nossa, devastadora. Do outro lado, prontos para a luta, estão, parentes, mestres, amigos dele. E a perspectiva de lutar contra eles o deixa paralisado, sabe? Em choque. E dessa angústia toda nasce uma pergunta que, atravessa milênios. Afinal, qual o sentido disso tudo? Qual é o propósito da vida, né? Especialmente quando a gente se depara com o dever, com o conflito, com o sofrimento. A gente tem aqui diferentes tradições, comentários também sobre a Gita, e cada um joga uma luz diferente sobre essa sabedoria. A nossa missão aqui hoje é tentar extrair as ideias centrais sobre o propósito da vida, sabe? Tecer uma narrativa para quem talvez esteja descobrindo esses conceitos agora, pela primeira vez. Parece um bom ponto de partida. Então, vamos lá. Tudo começa ali, né, com a angústia do Arjuna. Ele fala para Krishna que está ali como cocheiro dele, mas claro, é muito mais que isso, que ele não consegue ver bem nenhum em matar os próprios parentes. Vitória, reino, felicidade, nada disso parece fazer sentido se o preço for a destruição da família. O texto descreve de um jeito muito vivo. O corpo dele treme, a boca seca, a mente num turbilhão. É um colapso mesmo, né? Diante de uma escolha que parece impossível. Um momento que, de certa forma, acho que todo mundo pode reconhecer um pouco. Quando o dever ou as circunstâncias colocam a gente diante de algo que parece ir contra a nossa própria natureza. Exatamente. E essa crise do Arjuna não é só, digamos, um momento dramático. É o ponto de partida para um dos diálogos filosóficos mais importantes, talvez, da humanidade. A Gita usa essa tensão extrema para ir direto ao coração das grandes questões existenciais, sabe? E a primeira cartada de Krishna, podemos dizer assim, é algo que visa virar o mundo de Arjuna de cabeça para baixo. Ele ataca direto a raiz do sofrimento do Arjuna, o medo da morte, o medo da perda. Krishna introduz a ideia do eu verdadeiro, a alma que em sânscrito chamamos de Atman. Ele afirma assim categoricamente: essa essência, o que você realmente é, não nasce nem morre. É eterno, indestrutível. O corpo físico, sim, esse é passageiro, mas a alma nunca nasceu, nunca vai morrer. Como diz o texto, né? Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não morre quando o corpo morre. Isso é, impactante. Quer dizer que toda a base do desespero do Arjuna, matar ou ver morrer as pessoas queridas, é colocado em outra perspectiva, a ideia de que eles e ele mesmo não vão ser realmente destruídos. Precisamente. A Gita usa metáforas bem fortes para isso. Armas não podem cortar a alma, o fogo não queima, a água não molha, o vento não seca. O corpo é comparado, por exemplo, a roupas que a gente veste. Quando ficam velhas, a gente troca por novas. A alma faz o mesmo com os corpos, vida após vida. E essa alma individual, segundo a Gita, é como uma partícula do divino. Tem a mesma natureza essencial do Supremo, mas é, assim, infinitesimalmente pequena. Certo, aqui as coisas começam a ficar realmente profundas. Se a alma é eterna, então o propósito da vida não pode ser só, acumular coisas boas ou evitar coisas ruins nessa vida, né? Que é passageira, como uma roupa muda toda a equação sobre o que significa sucesso, fracasso, perda. Mas espera aí, se a alma é eterna e o corpo é só um invólucro temporário, isso não poderia levar a uma certa, indiferença? Nada disso importa mesmo? Como isso se conecta com a angústia do Arjuna sobre agir, sobre lutar? Essa é a questão crucial, e a Gita não foge dela não. A conclusão não é inação ou indiferença. Muito pelo contrário. Krishna insiste que Arjuna precisa agir. Ele tem um dever, um papel a cumprir naquele contexto específico, o seu dharma, né? Que no caso dele, como guerreiro numa batalha considerada justa, era lutar. Fugir da ação seria uma falha, uma negligência da responsabilidade dele perante a ordem social e cósmica. Então, temos essa dualidade. A alma é eterna, transcendente, mas ao mesmo tempo
Temos um dever de agir aqui e agora no mundo material. Como a Gita consegue harmonizar essas duas ideias que parecem opostas para definir um propósito? A harmonia está no como agir. E aqui entra um dos conceitos mais famosos e talvez um dos mais mal compreendidos da Gita: o Karma Yoga, o yoga da ação. A proposta é: cumpra o seu dever. Faça o que precisa ser feito de acordo com a sua natureza e posição social, o seu dharma, mas faça isso com uma atitude de desapego em relação aos resultados. Desapego aos resultados, isso sempre me pareceu um pouco frio, talvez, até contraintuitivo. Como a gente se dedica a algo sem se importar se vai dar certo ou errado, se vamos ganhar ou perder, e como isso ajuda o Arjuna, que está justamente sofrendo por causa dos resultados potenciais da ação dele. Falta de empenho. Pelo contrário, a ação deve ser feita com o melhor da sua capacidade. O desapego é em relação aos frutos da ação. A vitória, a derrota, o lucro, a perda, o elogio, a crítica, entende? A motivação não deve ser o que eu ganho com isso, mas sim qual é a coisa certa a fazer. A ação se torna quase um ritual, uma oferenda, que o texto chama de yagna, feita para manter o equilíbrio do universo, para cumprir seu papel na grande engrenagem cósmica. Para o Arjuna, lutar era o dever dele naquele momento para restaurar a justiça. O sofrimento dele vinha justamente do apego aos resultados, o medo de perder os entes queridos, a aversão à dor que a batalha causaria. O Karma Yoga oferece uma saída. Haja porque é seu dever e entregue os resultados a uma ordem maior, ou ao divino. Entendi. A ação se torna um fim em si mesma, não só um meio para obter um resultado que a gente deseja. É como, sei lá, um músico que toca pela beleza da música, não só pelos aplausos no final. Mas o que prende a gente tanto a esses resultados? Por que é tão difícil agir com esse desapego? A Gita explica isso através do conceito das 3 gunas, ou qualidades da natureza material. Pense nelas como filtros ou forças invisíveis que influenciam tudo no universo material, incluindo a nossa mente e as nossas ações. São elas: sattva, a qualidade da bondade, da harmonia, da luz, do conhecimento. Depois, rajas, a qualidade da paixão, da atividade, do desejo, da ambição. E tamas, a qualidade da ignorância, da inércia, da escuridão, da ilusão. Sattva, Rajas, Tamas. Como se fossem 3 modos de operação da natureza e da nossa própria mente. É isso? Exato. E nós estamos constantemente sob a influência de uma combinação delas. O apego aos resultados, essa ânsia por sucesso, ou o medo do fracasso que paralisa o Arjuna, vem principalmente de rajas, a paixão que nos impulsiona a agir buscando recompensas, e de tamas, a ignorância que nos ilude sobre o que realmente traz felicidade, ou que nos deixa paralisados pelo medo. Sattva nos daria clareza e equilíbrio, mas rajas e tamas frequentemente dominam, né? Essas gunas nos amarram ao ciclo de ação e reação, ao ciclo do karma. O propósito, então, envolve aprender a agir de forma mais consciente, buscando elevar a influência de sattva e transcender o domínio de rajas e tamas. O desapego ensinado no Karma Yoga é a ferramenta para cortar essas amarras, sabe? Para agir sem ser um joguete dessas forças. Ok, isso ajuda a eu entender a mecânica por trás do apego. Temos que agir conforme o dever, dharma, com desapego, karma yoga, para não sermos controlados pelas gunas, rajas e tamas. Mas, como saber qual é realmente o dever correto em cada situação? E como desenvolver essa capacidade de agir com desapego e clareza, sattva? Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça, não? Falta mesmo. E a peça que conecta tudo é o dhyana, o conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. É a sabedoria espiritual, o entendimento profundo da realidade. É preciso compreender a nossa verdadeira natureza como Atman, a alma eterna. A natureza transitória do mundo material, como as gunas operam e nos iludem. E, acima de tudo, a natureza do divino, da realidade suprema por trás de tudo isso. O conhecimento como um antídoto para a ilusão e para a confusão, como a que o Arjuna estava sentindo naquele momento. Exatamente.
A Gita usa uma metáfora poderosa. O fogo do conhecimento queima todas as reações das ações passadas, o karma acumulado. Ele purifica a mente e ilumina o caminho da ação correta. Uma realização fundamental que vem com o jnana é perceber que não somos nós, a alma, o Atman, os verdadeiros fazedores das ações. Quem age é a natureza material, a Prakriti, através do nosso corpo e mente, sob o impulso das gunas. Nós, como alma, somos mais como testemunhas. Entender isso alivia o peso do ego, da culpa, do orgulho pelos resultados. Essa ideia de não sermos os fazedores é radical. Tira um peso enorme das costas, realmente. Mas também pode levantar a questão da responsabilidade pessoal, não acha? Levanta, sim. Não significa que não somos responsáveis por nossas escolhas de forma alguma, mas que a força motriz por trás da ação em si vem da natureza material. Nossa responsabilidade reside em como usamos nosso livre-arbítrio para escolher agir de acordo com o Dharma, para buscar o conhecimento, para cultivar o desapego e, idealmente, direcionar nossas ações para um propósito maior. A Gita, inclusive, recomenda buscar um mestre espiritual, alguém que já tenha essa visão clara, para ajudar na aquisição desse conhecimento transformador. Faz sentido. Então, a jornada que a Gita propõe começa com o reconhecimento da alma eterna, o Atman. Continua com a prática da ação correta e desapegada no mundo, o Karma Yoga, entendendo e transcendendo a influência das gunas, e tudo isso sustentado pela busca da sabedoria espiritual, o Jnana Yoga. É um sistema bem completo, realmente. Mas qual seria o ponto de chegada? Onde tudo isso leva? Qual o objetivo final dessa vida de ação, desapego e conhecimento? Todos esses caminhos, karma, jhana, eles convergem para um objetivo último, que é a reconexão com o divino, com a fonte de tudo. A meta final, segundo a Gita, é realizar nossa relação esquecida com a realidade suprema, que pode ser chamada por muitos nomes, como Krishna, a forma pessoal que instrui Arjuna, ou Brahman, o absoluto impessoal, Paramatma, a super-alma presente em cada ser, Ishvara, o Senhor Supremo. Trata-se de despertar para essa conexão. E como essa conexão acontece na prática? É através da ação desapegada e do conhecimento? Sim, essas são vias importantes. O Karma Yoga se torna uma ponte quando oferecemos nossas ações e seus resultados ao divino, agindo como seus instrumentos, digamos. O Jnana Yoga nos conecta pela compreensão intelectual e intuitiva da natureza do divino e da nossa relação com ele. Mas a Gita dá um destaque muito especial a um terceiro caminho, que muitas vezes é visto como a culminação ou a forma mais direta de alcançar essa conexão, o Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, o caminho da devoção, do amor. Exatamente. É o caminho do amor divino, da devoção, da entrega do coração ao Supremo. Bhakti envolve cultivar um relacionamento pessoal com o divino. Pensar nele, cantar seus nomes, ouvir sobre ele, servi-lo de alguma forma. E, crucialmente, ver a presença divina em todos os seres. Quando se age por Bhakti, a ação, o karma, já nasce naturalmente alinhada com o Dharma e desapegada, pois é feita por amor, não por obrigação ou desejo egoísta. E o conhecimento, o jhana, sobre aquele a quem se ama, floresce espontaneamente. Muitas tradições que seguem a Gita, como a que nos deu a fonte Asitis, consideram Bhakti o caminho mais acessível e completo, pois engloba a essência dos outros. O propósito da vida, nessa visão, se torna viver em constante consciência amorosa e serviço ao Supremo. Uma vida onde ação, conhecimento e amor se fundem em direção ao divino. Parece uma perspectiva muito rica, muito integrada. E o que acontece, segundo a Gita, quando alguém atinge esse estado, quando vive realmente esse propósito? Qual é o prêmio final, por assim dizer? A culminação dessa jornada de propósito é a moksha, a libertação. Libertação do quê? Do ciclo de nascimentos e mortes, chamado samsara, que é a condição da alma enquanto está presa às leis do karma e sob a influência das gunas na existência material. Moksha significa alcançar um estado de existência eterna plena de conhecimento e bem-aventurança,
livre de todo sofrimento, ansiedade e limitação inerentes a este mundo. É retornar à morada suprema do Senhor, restabelecer plenamente nossa relação original com o divino. Essa é a resposta final da Gita para a angústia de Arjuna e para a busca humana universal por um significado último e por um fim para o sofrimento. Nossa, que percurso fizemos! Começamos com o Arjuna ali, paralisado no campo de batalha, perdido em dúvidas, em desespero, e chegamos a essa visão ampla e profunda do propósito da vida. Fica claro que a Gita não oferece uma resposta única e simples, né? Mas sim um caminho com muitas facetas, interligado. Recapitulando os passos principais que a gente viu, primeiro, entender nossa identidade real como alma eterna, o Atman, distinta do corpo passageiro. Segundo, engajar-se no mundo através da ação correta, o Dharma, mas com desapego dos frutos, Karma Yoga, conscientes das influências da natureza material, as gunas. Terceiro, buscar a sabedoria, Dhyana Yoga, para dissipar a ilusão e compreender a realidade. E como um fio condutor e meta final, cultivar uma relação de amor e devoção com o divino, Bhakti Yoga. Tudo isso visando a libertação final, a moksha. O que eu acho particularmente fascinante é que a Gita não defende uma fuga do mundo, uma renúncia à vida. Pelo contrário, ela ensina uma forma mais profunda e consciente de estar no mundo. O propósito não é encontrado apenas na meditação isolada, mas na qualidade da nossa consciência enquanto agimos, trabalhamos, nos relacionamos. Está na intenção por trás de cada ato, sabe? Na busca constante por transcender nossas limitações egóicas e materiais, e em relembrar e reviver nossa conexão essencial com o todo, com o Supremo. Isso nos deixa com a provocação final, talvez. A Gita parece indicar que o propósito não é um ponto de chegada estático, mas uma jornada contínua, uma forma de viver momento a momento, uma busca constante por agir com integridade, entender com profundidade e amar com entrega. Pensando nessas avenidas que exploramos, o dever cumprido sem apego, a sabedoria que liberta da ilusão, a devoção que conecta o coração, qual delas ecoa mais forte na busca pessoal por sentido de quem nos acompanhou hoje? O que, nessa nossa conversa, despertou uma faísca de curiosidade ao reconhecimento? Fica aí, algo para refletir. E com essa reflexão, encerramos nossa análise de hoje sobre o propósito da vida, segundo o Bhagavad Gita. Agradecemos a companhia e esperamos que tenha sido útil. Até a próxima. Por hoje é isso, valeu por acompanhar. Deixe suas sugestões de livros ou temas e qualquer pergunta nos comentários. Curte, se inscreve e até logo.